gente, bom dia, como vocês estão? Tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui novamente, né? Nós vamos continuar o nosso vídeo hoje sobre as dúvidas mais frequentes sobre os tratamentos, sobre dependência química no geral, tá? Esse vídeo faz parte daquela série de vídeos que eu gravo, né, a respeito da dependência química, da codependência, né? E nós estamos aí mais uma vez com o nosso curso em pauta, né? Que é sobre técnicas e manuseios para você conseguir ficar longe da dependência química, da depressão e da ansiedade, né? Siga aí nas redes sociais, coloque um joinha aí para nós, né? Compartilhe com outras pessoas, porque esse é um assunto sério, gente. É um assunto muito sério. A questão da dependência química, a questão da depressão, a questão da ansiedade, é um assunto realmente bastante sério, né? Então, eu faço o possível aqui para trazer esses conteúdos para vocês, para que vocês possam cada vez mais entender que existe tratamento e que tem jeito de sair disso, digamos assim, até com certa facilidade. Vai depender muito do paciente e vai depender muito também de quem está fazendo o tratamento, né? Hoje nós vamos conversar, vamos continuar com a questão das dúvidas, né? Eu já lancei um vídeo sobre as dúvidas e hoje é o segundo vídeo sobre novas dúvidas. Eu trouxe aqui algumas questões básicas, né, para que todos possam entender. A primeira dúvida que a gente vai abordar aqui hoje é quais são os medicamentos utilizados no tratamento da dependência química. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que é necessário, tá? Eu estou repetindo aqui a utilização de medicamento, tá? Por quê? Porque existe uma quantidade exacerbada de dopamina que foi liberada no sistema nervoso central enquanto você ou enquanto o seu paciente utilizava substâncias psicoativas, né? E aconteceu de entrar num desequilíbrio total, né? O dependente químico tem ansiedade muito alta, às vezes tem depressão bastante complicada, né? Tem muita dificuldade para julgar e decidir as decisões da vida normal, né? E também tem muita dificuldade para dormir, para acordar, não tem uma motivação legal para tocar a vida. Então ele precisa dessa medicação. Ele vai precisar dessa medicação para a vida toda? Não, tá? Inicialmente ele vai precisar dessa medicação para poder ajudar na abstinência. Depois ele vai precisar dessa medicação para poder acertar os níveis dos hormônios ali dentro do sistema nervoso central, tá? A dopamina, a serotonina, a noradrenalina e o GABA. E depois ele vai precisar dessa medicação para ajudar ele a ficar limpo por um determinado tempo. O acompanhamento psicológico e o acompanhamento psiquiátrico vão chegar à conclusão da hora que ele pode fazer o desmame. Normalmente, tá? Isso acontece depois de 5, 6, 7 anos que você está tomando a medicação. Nossa, mas isso é muito tempo. É esse o tempo normal que a gente percebe nas pesquisas e nos tratamentos que a gente tem feito, tá bom? E aí, como é que é essa questão de medicamento? Quais são os medicamentos? Vai depender muito da substância que ele está usando ou que ele utilizou, tá? Além da depressão, além da ansiedade, tem a questão das substâncias, tá? Por exemplo, tem medicação que é mais indicada para quem utilizou cocaína. Tem medicação que é mais indicada para o alcoólatra. Tem gente que precisa tomar os dois porque tem um vício onde utiliza os dois, a cocaína e o álcool, né? Então é sempre muito importante que se perceba, que se faça o tratamento direitinho para saber qual é a medicação que vai tomar, né? E tem uma outra coisa, se tiver alguma comorbidade presente ali, né? Por exemplo, se o sujeito
descobre que ele tem algum outro transtorno de borderline, ou transtorno obsessivo compulsivo, ou bipolaridade, né? Além disso, ainda tem uma medicação específica para isso, tá? Então, o seu psiquiatra junto com o seu psicólogo vão conseguir identificar isso e você vai tomar a medicação correta, tá? Quando começa com a medicação, inicialmente sempre existem sintomas, né, laterais, sintomas em que a pessoa, ai, mas olha, isso está me deixando assim, isso está me deixando assado, né? Então, tudo isso acontece, tá? Então, vai passar por esse processo todo, né? Mas aos poucos vai se adaptando, tá? Até que chega uma hora que você toma a medicação, não sente mais nada, só se sente bem, tranquilo, né? E continua tomando a medicação. E quando fisicamente e psicologicamente está se sentindo seguro, começa o desmame. É de um certo tempo depois, mais para frente. Esse tempo não é para hoje e nem amanhã. Começou a tomar o remédio hoje, daqui um mês, daqui 2 meses já acha que pode parar. Não pode, tá? A gente vê muito isso com pacientes que têm muita dificuldade, né, para tomar medicação, muita dificuldade para fazer terapia. Isso tudo demora, isso tudo atrasa, né, o tratamento. Uma outra pergunta que a gente ouve muito é assim: o tratamento para o dependente químico, ele é eficaz? O tratamento para a dependência química pode ser eficaz, tá? E vai ser eficaz quando ele é realizado de uma forma personalizada. Cada indivíduo é um indivíduo. O indivíduo, ele é único. Por isso ele tem que ter o olhar do psicólogo, ele tem que ter o olhar do psiquiatra, ele tem que ter o olhar da família dele, ele tem que ter o olhar dele para ele mesmo. Ele tem que chegar num conhecimento necessário para ele poder conseguir mecanismos de defesa, estratégias para que ele consiga ter um controle. Tomando a medicação, fazendo a terapia, tentando fazer da melhor forma possível para que ele fique longe da droga, para que ele fique longe do vício. E quando eu digo assim, por que fazer o melhor possível? Porque a dependência química é um transtorno da motivação, é uma doença crônica, complexa. O crônico aí significa eu não sei de onde veio isso. Então eu tenho que tomar cuidado com todos os lados da doença. Se veio de um problema social, se veio de um problema emocional, se veio de um problema psiquiátrico, né? Porque às vezes a gente encontra esquizofrênicos, por exemplo, que ainda não a esquizofrenia ainda não se apresentou, né? Mas de repente ele começa a usar maconha, ela se apresenta, ela aparece. Então ele vai ter que tomar o remédio para a dependência química, ele vai ter que tomar o remédio para ele não sentir tanta vontade de usar drogas, né? No caso a maconha ou outra coisa que ele tiver, né? E tomar um remédio também para a esquizofrenia, né? Para não psicotizar, para entrar no mundo real, né? Esse tratamento ele tem que ser contínuo, tá? Não dá para parar, tá tudo bem. O que a gente percebe muito no tratamento do dependente químico é isso. Ele começa a parar, ele acha que já tá bom e para. A gente, dentro de clínica, a gente tem um chavão que a gente usa muito, que a gente fala assim, o fulano lá tomou chá de jatobão, né? E aí para o tratamento. Não vai adiantar nada. Ele vai ter que recomeçar tudo novamente, vai perder tempo e vai se sentir mal porque não continuou, tá? E às vezes ele faz isso durante várias vezes, né? Eu conheço pacientes que tiveram 18 internações, 23 internações. Tem um vídeo aí meu que fala do Renato, por exemplo, que teve 23 internações, né?
As abordagens são extremamente necessárias no âmbito da multidisciplinaridade. Abordagem médica, que é o psiquiatra, e às vezes tem que ter até algum tipo de abordagem mais específica, se o sujeito tiver algum problema mais sério, tá? Se ele tiver alguma doença clínica, né? Por exemplo, o alcoolista, ele, às vezes, quando ele vai começar a fazer o tratamento para parar de beber, você percebe que ele já tem cirrose, que ele já tem problema de pressão arterial. O sujeito que usa crack, você percebe que ele tem problemas pulmonares. Então, essa abordagem médica, além de ter o psiquiatra, tem que ter também o médico clínico, tá? Porque ele precisa se sentir bem. Não estou dizendo aqui que ele precisa se sentir curado. Ele precisa se sentir que ele está se tratando, que ele está se cuidando de tudo, não só da dependência química. O restante das outras doenças também, tá? Uma outra abordagem que ele não pode esquecer de jeito nenhum é a abordagem psicológica, né? Ele vai estar lá o tempo todo falando como é que ele está se sentindo, como é que as coisas estão acontecendo, como é que está sendo o dia a dia dele, se ele está conseguindo ou não evitar as situações, os lugares, as pessoas, se ele está tendo outros pensamentos, se ele está se sentindo bem, se ele está conseguindo dormir, se ele está conseguindo comer, se ele já está conseguindo procurar emprego, se ele já está trabalhando, se ele está conseguindo se relacionar. Isso é abordagem psicológica, né? Vai trazer coisas lá da infância, da adolescência, vai trazer preocupações futuras, né? Essa abordagem psicológica vai fazer ele a ter um controle e conseguir dirigir melhor a vida dele, né? E as abordagens sociais, as interações sociais. Como é que ele está interagindo com a família? Com o pai, com a mãe, com o esposo, com a esposa, com os filhos, com o emprego, com o trabalho, com a religiosidade, com o grupo da escola, com o grupo do futebol, com os vizinhos, né? Como é que ele está reagindo com tudo? Então, tudo isso faz parte desse tratamento. Ela é uma doença psiquiátrica, é uma doença psicológica, é o transtorno da motivação. Isso tudo é como assim, se o sujeito, a vida, né, tem um trilho e o trem vai em cima daquele trilho. Tem um trem que vai, né, naquele trilho levando. De repente desencarrilha, sai fora. Vai colocar no trilho de novo e vai devagarzinho, né? Para colocar no trilho é difícil. E depois que coloca no trilho, tem que tomar cuidado para não sair, não andar em velocidade alta, não andar em velocidade muito baixa. Encontrar um equilíbrio, né? Uma outra pergunta muito frequente seriam: quais são os principais desafios no tratamento da dependência química? Isso a gente escuta muito, né? E antes de eu falar sobre isso, eu quero dizer uma coisinha para vocês. Se você tiver dúvidas, se você quiser fazer alguma pergunta, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu acrescento isso nos outros vídeos, tá bom? O principal desafio, eu como psicólogo, né, que eu vejo é a resistência do paciente em buscar ajuda. Ele demora muito, tá? Existem algumas pesquisas, né, que dizem, por exemplo, que um usuário de crack, por exemplo, ele demora, isso é média, tá? Ele demora de 3 anos e meio a 4 anos para buscar ajuda. Isso é média. Tem gente que busca mais rápido e tem gente que demora um pouquinho mais. Eu, por exemplo, quando eu usei crack, não cheguei nem a 5 meses. Já fui procurar ajuda. Agora, tem gente que fica 10 anos usando crack. Então, pegaram lá uma quantidade de pessoas e a média que chegou de 3 anos e meio a 4 anos, as pessoas já estão procurando ajuda. Principalmente porque o crack ele deteriora o físico da pessoa, a pessoa fica numa condição muito ruim, né? Realmente fica numa situação, às vezes, numa situação de rua, numa situação
bastante desagradável, socialmente falando, né? Então ele acaba procurando isso. Em contrapartida, existe o alcoolista, por exemplo, que a média está na faixa de 25, 30 anos. Né? A pessoa demora 20 anos, 30 anos, 40 anos para entender que é alcoólatra. Né? Por isso que o percentual de mortes pelo álcool é muito maior, muito maior. Por quê? Porque existem todas as outras comorbidades físicas, outras doenças físicas que se agregam nesse processo do alcoolista, né? A principal delas é a cirrose, né? Existe uma doença muito complicada que chama varizes endofágicas. São varizes que se criam dentro do estômago de quem utiliza álcool, né? E a parede do estômago vai ficando cada vez mais fina, mais sensível, porque é só álcool, 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 praticamente não tem alimentação, né? E aí o que acontece? Corre o risco daquelas varizes, elas estourarem, furarem, e aí acontece um sangramento interno. 90%, 95% desses casos é fatal, tá? Eu já tive um paciente que aconteceu isso. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E ele faleceu, tá? Então existe o que eu entendo de mais difícil, o desafioso, o que mais é complicado é exatamente a resistência que o paciente tem. Por isso que dentro de um processo terapêutico, eu utilizo sempre as técnicas da motivação quando inicia, para ver a que fase de motivação que ele está, né? Nós temos a pré-contemplação, a contemplação, né? A preparação e depois a ação, né? Se ele está na pré-contemplação, ele fala, não tem problema nenhum, não, eu consigo. Você vai ter que trabalhar de uma forma mais acirrada, comparando, mostrando estudos, fazendo comparações com pessoas que ele conhece, às vezes até mostrando vídeos, mostrando cases, né? Se ele está na contemplação, a contemplação é aquela forma que o sujeito, é aquele tipo de motivação que o sujeito chega e fala assim, não, eu entendo que eu preciso parar, mas eu não consigo, está muito difícil para eu parar. Essa é a contemplação. Né? Então você vai ajudá-lo a se preparar a ter ações para entrar no processo. Quando o sujeito já chega para ser atendido na fase da contemplação, fica mais fácil. Mas normalmente, dentro da própria contemplação, existem alguns aspectos ainda de resistência, tá? Como, por exemplo, o meu problema é bebida alcoólica, né? É uísque, é pinga, né? Então eu vou parar com isso, mas vou tomar cerveja. Ou então, o meu problema é cerveja, mas eu vou tomar cerveja sem álcool, né? Existe aí essas manipulações, automanipulações, né? Que não ajudam de forma nenhuma dentro do processo do tratamento. Tudo isso você vai ter que trabalhar. Esses são os principais desafios. A resistência é o principal desafio, tá? Agora, existe uma outra coisa que é o estigma social da doença, tá? Que isso atrapalha muito, né? Existem famílias, inclusive, que infelizmente atrapalham no tratamento, né? Porque tem muito preconceito. Não, meu filho não vai para o psicólogo. Não, o meu filho não precisa de internação. Não, meu filho não precisa tomar remédio. Não, se ele quiser, ele para. Ninguém pode saber quantos e quantos pacientes que eu já tive, principalmente quando eu trabalhava dentro de clínica, né? Que o pai e a mãe não contava para ninguém que o paciente estava na clínica. Ele dizia, ele está fazendo tratamento para depressão. Né? Eu mesmo, quando fui para a clínica, a minha mãe falava para os outros que eu fazia tratamento para depressão, quando na verdade não era. Era tratamento para dependência química, né? Então, esse também é um desafio do tratamento. Por quê?
Se você não for honesto, não vai dar certo. E todo mundo tem que ser honesto nesse processo. Todo mundo tem que ser honesto, né? E uma outra dificuldade é passar pela abstinência, tá? Porque, ao contrário do que a maioria das pessoas acham, a primeira abstinência, a mais que todo mundo acha assim, que é a mais complicada, que a gente chama de crash, né? Ela não é a mais complicada, porque a medicação vai ajudar e porque o sujeito está no início do processo, então ele tem uma tendência a pegar o negócio com mais força, digamos assim, né? Com mais vontade. Não, eu vou ficar. Você começa a fazer acordos com ele. Olha, vê se você consegue ficar 3 dias sem beber. Vê se você consegue ficar 3 dias sem utilizar nenhum tipo de droga. Tá, ele consegue. Ah, então vamos ver agora se você consegue 4. Tá, ele consegue. Vamos ver se você consegue 1 semana. Tá, ele consegue. Vamos ver se você consegue passar 2 semanas. Tá, ele consegue. Porque ele tá meio tomando a medicação, porque ele tá indo na terapia todos os dias, né? Agora chega uma hora que ele, como eu disse aqui, né? Ele já tomou o chá de Jatobon, e daí o que ele faz? Ele começa a relaxar. E aí a abstinência ainda é presente, porque a abstinência ela vai ter para o resto da vida. Depois que você passar por essa abstinência mais complicada inicial, você vai passar por uma abstinência moderada, né? Mas depois você vai entrar numa abstinência psicológica. O que é a abstinência moderada? Você vai toda semana ou cada 15 dias começar ainda a se lembrar, ainda ter vontade de ir naquele local, ainda ter vontade de utilizar a droga, ainda ter vontade de beber, mas você está ali se segurando, né? Depois que você já estiver livre disso, você vai entrar na abstinência psicológica. O que é a abstinência psicológica? Muito simples. 30 anos depois que você parou de beber, você para na frente de um bar e fala assim, nossa, quantas vezes eu saí desse bar de madrugada carregado. Você passa na frente de um local que tá lá, Banco do Brasil, aí você fala, aí onde está esse Banco do Brasil agora, era uma favela e nesse lugar aí eu comprava droga. Essa é a abstinência psicológica. Você vai sempre se lembrar. A gente tem um sistema de recompensa que vai fazer a gente lembrar sempre disso. E isso a gente chama de abstinência. Por quê? Porque pode ser um gatilho para fazer você utilizar drogas novamente, né? Então, esses são os principais desafios. Se você conseguir passar por tudo isso junto com a ajuda do seu psicólogo, e se você conseguir fazer o seu paciente entender que ele vai passar por tudo isso, mas que você está ali junto com ele e que vai acabar dando tudo certo, ele passa muito tranquilamente por isso, tá? É possível tratar a dependência química sem internação? Isso é uma outra questão, né? Por quê? Porque até um certo tempo no Brasil, tudo era internação. Ah, vamos internar. Qualquer coisinha, vamos internar. Hoje em dia já se percebe que não, tá? É possível? É altamente possível, tá? Existem várias abordagens ambulatoriais, abordagens com médicos, com psicólogos, com terapeutas que vão ajudar. Por exemplo, o programa que ajuda as pessoas lá na Cracolândia, como é que funciona lá? Tem um ambulatório do lado, tem um hospital, na verdade, né? O sujeito está lá na Cracolândia e aí se sentiu mal, passou pela cabeça dele que ele quer tentar parar, ele vai lá. Lá na hora ele vai receber medicação, ele tem condições de ficar ali internado tomando remédio, já começar a fazer terapia, ou se for o caso, ir para uma clínica, já começa a suprir as necessidades sociais dele, né? Tipo, tomar um banho, trocar de roupa, né? A mesma coisa acontece com um paciente que está aqui fora, né? Ele resolve, né, que ele vai começar a fazer o tratamento dele, né? Então, primeira coisa, ele marca com o psicólogo. Aí o psicólogo vai falar, amanhã eu quero que você procure um psiquiatra,
tá? Ou então, às vezes, a gente até indica, né? Às vezes a gente tem psiquiatra que a gente já trabalha junto, que tem mais confiança, que a gente troca a figurinha, né? Olha, você vai lá, tá? Aí, bom, depois da manhã, ou então amanhã mesmo, eu quero que você comece a tomar a sua medicação, tá? A partir do momento que ele toma a medicação pode até não estar fazendo efeito ainda, mas psicologicamente para ele já está. Por quê? Porque ele tomou a decisão de começar o tratamento. Então, é possível fazer no consultório por causa disso. Aí no outro dia ele vem, aí vocês começam a conversar, deixa ele falar, contar a história dele, como ele chegou até as drogas, o que acontecia na família dele, o porquê que ele chegou, o porquê que ele usou, quais eram as situações que ele usava, o que ele sentia, o que ele não sentia, o que ele ganhou com isso, o que ele perdeu com isso, se vale a pena continuar, se não vale, e daí você vai estreitando, vai pegar esse trem e colocar nos trilhos novamente, para que ele comece a tocar a vida dele. Só que todas essas abordagens são necessárias. A ambulatorial, ou seja, você... Às vezes acontece, por exemplo, essa abordagem ambulatorial, a gente vê muito nisso. O sujeito está lá utilizando droga e tem um início de overdose, digamos assim. Ou então se sente muito mal por estar usando ali, entra num processo de ansiedade muito grande, ou então num processo de depressão muito grande, né? E começa a ficar muito mal, e acaba num pronto-socorro qualquer da vida. Lá ele já vai receber um remedinho para se acalmar. Pronto, é a primeira abordagem ambulatorial. Aí depois tem que checar quais a medicação que ele tem que tomar e continuar e começar o processo terapêutico dele. Você vai começar o seu tratamento dessa forma. É possível fazer dentro de um consultório sem ter uma internação? É possível. Até para aquele que não quer, tá? Às vezes o pai e a mãe conseguem convencer, ou o esposo, a esposa consegue convencer a pessoa. Ah, vai lá, só conhecer o psicólogo e conversar com ele. E daí você vai trabalhar essa motivação dele. Você vai explicar. Olha, você está num processo de motivação que a gente chama de pré-contemplativo, né? Você não está conseguindo entender que você precisa parar. Posso dizer para você quais são as vantagens e as desvantagens que vão acontecer com você se você não parar? Aí você diz. Tenta fazer ele entrar na contemplação. Tenta ele contemplar a necessidade de sair do vício, sair da dependência química. Se ele já estiver na contemplação, fica mais fácil o processo, entre aspas, né? Mas pelo menos ele foi com as pernas dele, vão existir todas as resistências, as dificuldades, mas tudo isso é o trabalho que tem que ser feito. Então, dá para fazer dentro do seu consultório? Dá, tranquilamente, né? Porque no fundo, né? É desagradável você ficar internado, né? Hoje em dia, a maioria das internações estão fazendo aí com 3, 4 meses, né? Antigamente era 6 meses, 7 meses de internação. Então, se não houver necessidade de internar, tá? Pode-se fazer tranquilamente dentro de um consultório. Eu tenho vários pacientes dentro do consultório e todos eles, graças a Deus, estão indo no processo deles. Tem os que desistem, daí 2, 3 meses voltam. Tem os que recaem, daí 2, 3 meses voltam e tentam tudo novamente. Tem os que estão no processo e que continuam e que não recaíram ainda. Todas essas possibilidades você tem que levar em consideração, porque não tem como, tá? Isso é um processo longo, duradouro. O processo terapêutico, tá? Ele é longo, é uma jornada, é uma história, é uma novela, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem muita gente que quer logo um diagnóstico, que quer logo ficar bom, que não quer mais para terapia, né? É claro, existe também o problema financeiro, porque tem que pagar, né? Mas você está cuidando da sua saúde. Será que não vale a pena? Tudo é feito com acordos, né? Ah, eu não posso pagar tanto, tá? Vamos conversar. Quanto é que você pode pagar? Vamos ver o que a gente pode fazer.
O importante é ele entender que ele quer ficar bom, ele entender que ele quer melhorar, ele entender que ele quer mudar de vida, e o terapeuta entender que o outro realmente tem algum tipo de problema e que você precisa ajudá-lo, tanto problema físico, quanto material, quanto psicológico, até financeiro. Como é que você pode ajudar? Né? Faça acordos, formas de pagamento, enfim. Né? Porque tudo isso vai gerar responsabilidade no outro. E o outro precisa dessa responsabilidade para poder botar a vida dele nos trilhos novamente, tá? Então você não é só uma questão, ele está com dificuldade porque ele está sem dinheiro para me pagar. Tá bom, não tem problema, vai arrumar um emprego, vai fazer alguma coisa e vem me pagar. Né? Pronto, vamos trabalhando aí também já a responsabilidade, né? E é possível fazer esse tratamento para o dependente químico dentro do consultório, sem problema nenhum, tá? Nos outros vídeos, tá? Nós vamos falar como é que a família vai auxiliar no tratamento, qual é o papel do profissional da saúde dentro do tratamento para o dependente químico, todas as áreas dos profissionais, tá? Quais são as principais recaídas, tá? Se tem tratamento para dependência química pelo SUS, tá? E os sinais de alerta para identificar a dependência química. Também a gente vai falar um pouco sobre prevenção, né? Se tem como prevenir isso. Quais são os benefícios desse tratamento, né? Essas são as maiores dúvidas. A gente vai ficar por aqui hoje, né? Hoje a gente conversou sobre as medicações utilizadas, como são, né? Conversamos sobre se o tratamento é eficaz, né? Conversamos sobre os maiores desafios encontrados dentro do tratamento da dependência química e se é possível fazer sem internação, tá? Então, hoje nós conversamos sobre isso. Tá bom? Próximo vídeo nós vamos fazer com o restante das dúvidas que eu citei com vocês agora há pouco. Deixe os seus comentários, né? Se você tiver interesse em conhecer o meu curso, aprenda técnicas e manuseios para fazer os seus pacientes ficarem longe da dependência química, da depressão e da ansiedade. Esse é um curso que ajuda quem trabalha com dependência química, quem é dependente químico, quem é parente de dependente químico. É um curso muito honesto, muito real, tá? Eu não estou te vendendo milagre, eu estou te vendendo a melhor forma que eu conheço com os meus anos de experiência, né? A melhor forma que eu conheço de tratar a dependência química, a ansiedade e a depressão. Agradeço muito por você ter me ouvido, deixe o seu like, se inscreva no canal, tá? E pense sobre a possibilidade de você fazer parte do meu grupo de alunos. Até a próxima!